Desculpa por ser homem. Desculpa por ser pardo e o meu celular da Xiaomi me mostra mais branco. Desculpa por ser de escola particular, me recebi bolsa, mas até hoje eu não tenho direito às cotas. Complicadíssimo. Hoje em dia tá difícil, né? Tu expressa qualquer opinião, você tem as desculpas ou tem um contexto muito, muito bom depois que você fala uma qualquer coisa fora de contexto, né? Ou qualquer coisa, né, do gênero. Eu comparo hoje em dia como se fosse um Twitter da vida real. Você é cancelado por frases pequenas e não por um contexto gigantesco da tua vida, coisa parecida. Eu vi isso muito com esse negócio aqui do Thales Gomes, né? Que ele falou uma frase bem pequenininha de um contexto dele que pode ser tido como preconceituosa, em questão contra as mulheres ou coisa parecida. Mas eu achei engraçado que até agora ele estava reclamando sobre os empregados deles, programadores que fazem home office ou coisa parecida, que ele devolta daquele trabalho presencial, né? Que tem que ficar cheirando o cangote do funcionário. E dando chicotada. Mas o que cancelou ele depois de tanta polêmica foi reclamar sobre as mulheres. Isso é coisa parecida, né? Muito interessante. E, novamente, cancelado por um Twitter, né? Uma frase pequena e não o contexto dele, do que ele é, do que como pessoa, né? Olha, o capitalismo venceu muito nessa questão. A gente discute pautas ideológicas, de costumes ou coisa parecida, enquanto outras questões muito mais graves de fazer igual o outro. Tem gente morrendo no trânsito, tem gente morrendo de por aí adoidado de vários casos de violência, mas as questões de pensamento é o que estão sendo mais politizados e punidos hoje em dia. Eu acho interessante que quem pune é o mercado e a justiça, né? Mas o pessoal hoje em dia reclama muito do cabeça de ovo, da Alexandre, por causa da punição deles. Mas esse caso aqui do CEO, o CEO, né, do Thales Gomes, mostra que essa questão tá na sociedade. Até o pessoal das empresas, né, estão punindo pessoas por opinião. E não, é uma ditadura, não é só do judiciário, é na sociedade. Então, vamos dizer assim, o judiciário de hoje que a gente tem está refletindo a sociedade que a gente tem, né? Uma sociedade que pune a opinião, mas não pune outros crimes mais graves, né? Que a gente tem por aí e tanta coisa, é, assim, coisas ruins que existe por aí, né? E não é punido. E a gente sabe, todo brasileiro sabe, né, nessa questão. Mas faz igual o outro. A gente tá vivendo uma sociedade bem complicada. Eu achei bastante interessante. Tem dois vídeos aqui que eu quero só falar sobre o assunto, né? Falando sobre liberdade de expressão, que mostra que o monarca causou uma ferida muito grande. E é aquele tipo de coisa, né? Se você desviar um pouquinho mais, quando você toca no assunto de liberdade de expressão, você quase vira um monarca. Você monarcou, né? É igual esse cara aqui do Thales Gomes. Ele só deu aquele pequeno desviozinho e monarcou e foi expulso da própria empresa que ele tinha, né? Já pensou? Ele e faz igual outro. A empresa que ele tinha era vivia da imagem dele, né? Das redes sociais dele, que são gigantescas, e estão expulsando o cara. Pra essa e colocou uma mulher no lugar pra falir. Olha, não por causa da. Fazer o outro, tem que explicar tudo, né? Não por causa da mulher que ele vai falir, mas por causa da imagem dele, que alavancava os negócios, né? E outra questão aqui seria esse Bacacajim. Ele falou essas questões aqui sobre liberdade de expressão, sobre quase monarcar, e que eu achei interessante no pensamento dele, que é aquele pensamento de científico, né? Se você estudar muito, se você entender os assuntos, você vai entrar e não vai ter mais preconceito, coisa parecida. É a magia do estudo, magia, coisa parecida. Como se não tivesse outras questões, como questão religiosa, de crença, coisa parecida, que mesmo tendo todos esses conflitos, você consegue conviver em uma sociedade sem ter tantos conflitos, né? Se você falar, a partir do momento que você tem que ter alguma coisa para ter aquele resultado que você quer, e não olhar para os outros lados, tentar fazer uma sociedade mais unida, né, coisa parecida, você acaba tendo discussões, acaba tendo atritos e que acarreta na sociedade que a gente tem hoje. Pelo menos é isso que eu acredito nessa questão. E eu achei interessante que ele fala nesse vídeo de questões dos filósofos antigos, né? Que os filósofos antigos não queriam uma sociedade democrática ou coisa parecida, mas
uma sociedade mais científica, né, do pensamento deles, coisa parecida. E é isso que eu acredito que o Bakagajin tá defendendo, né? E eu acho muito engraçado, que esse pessoal da mainstream, da Beautiful People, né? Todo tempo tem que se autodefender. Ele falou uma questão aqui que é muito parecida com aquela questão dos bolsonaristas ou pessoas que são tidas mais de direita, da livre expressão ou outros grupos, é, da questão de se livre expressar, né? E mesmo ele falando da livre expressão, ele teve que se restringir falando que ele concorda com certas pautas políticas do pessoal do LGBT, coisa parecida, ele não quer ser cancelado, pelo amor de Deus. Eu achei bastante interessante. É um vídeo bastante profundo e que, apesar de ele não ser um filósofo, o filósofo das ruas do Japão, né, do andador de Japão, mostra bastante interessante, mas que tem umas questões bem interessantes que pode ser visto também. Outro vídeo, pro outro lado político, já expressando um negócio mais batendo no pessoal da LGBT ou de outras pautas políticas, é esse aqui do Chitozinho. Eu achei bastante interessante, que é aquele negócio, né? Quanto mais o cara fala, mais parece com o Monark. E quanto mais fala, toda vez tem que se justificar que não é o Monark. Muito interessante. Eu vou colocar esses dois vídeos aqui na recomendação do vídeo e para mostrar como tá a sociedade hoje em dia, né? A gente fica discutindo questões de pautas assim terceiras, né? Que não seria uma questão que devia ser deslocada, tão deslocada para cima. E a gente acaba esquecendo de pautas assim sobre violência e outras coisas assim. Pode ter gente que fala assim que não, mas a fala causa violência. Mas não é toda vez. Nem todo mundo faz igual o outro. A gente tem sociedades com religiosas, mas nem por isso tá tendo fogueira santa todo dia aí, tocando fogo no pessoal. Mas o mais comum é o contrário, né? O pessoal querer tocar fogo nos outros por causa de questão de opinião, né? Muito interessante. E pra mim, o capitalismo venceu. Olha, cara, o capitalismo venceu realmente, porque como o capitalismo se modifica, se retorce para defender que você tem que defender umas certas pautas e ao mesmo tempo as mazelas do capitalismo ficam de lado, né? Muito interessante. Eu vejo esses dois vídeos e por hoje é só. Esse aqui é o meu canal de opinião. Canal só para ver umas coisas interessantes, só para discutir alguns assuntos. E esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho. Falou, tchau.